Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Queridos, amados irmãos, aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, temos um versículo bastante conhecido sim. Diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Talvez você esteja pensando o seguinte: eu já li esta passagem antes, mais de uma vez, e ela soava diferente, pastor Aragão. Certamente ela soava. Talvez porque você esteja acostumado a lê-la em outra versão, em outra tradução. Por exemplo, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Em uma tradução outra, podemos ler contemplando como por espelho. Em outra diz refletindo como espelho, como um espelho. Uma implica contemplação, a outra implica reflexo. Qual das duas estará correta? Qual das duas está precisa? Na verdade, as duas. O verbo captoprizo, captoptrizo, pode ser traduzido de qualquer uma das duas formas. Os tradutores, eles estão em ambos os campos, contemplando como por espelho, na Almeida Revista e Atualizada, refletindo como um espelho, na versão revista e corrigida, e contemplamos a glória do Senhor, numa versão na linguagem de hoje. Qual, você me pergunta, o significado que Paulo tinha em mente? No contexto da passagem, meus amados, Paulo compara a experiência cristã à experiência de Moisés, lá no Monte Sinai, quando ele pediu: Senhor, deixa que eu contemple a tua glória, mostra-me a tua glória, não é? Depois que Moisés contemplou a glória de Deus, o seu rosto refletiu a glória de Deus. Depois que ele contemplou a glória, o rosto dele refletiu a glória de Deus. Os israelitas, está escrito, não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse. Isso está registrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 7. O rosto de Moisés estava tão deslumbrantemente branco que o povo de Israel não conseguia olhar diretamente para ele, como não podiam olhar para o sol. Dá uma olhadinha aí, eu já falei, 2 aos Coríntios 3, verso 7. Em sua contemplação de Deus, Moisés não pôde fazer nada a não ser refleti-lo. O brilho que ele viu foi o brilho em que se tornou. Prestou atenção no que eu disse? O brilho que ele viu foi o brilho em que se tornou. Contemplar leva a tornar-se. Tornar-se leva a refletir. Talvez a resposta para a questão da tradução seja sim. Paulo quis dizer contemplando como em um espelho? Sim, sim. Paulo quis dizer
refletindo como a um espelho? Sim. Poderia ser que o Espírito Santo intencionalmente tenha selecionado um verbo que nos lembraria de fazer as duas coisas? Contemplar a Deus tão intensamente que não podemos evitar refleti-lo? O que significa contemplar seu rosto em um espelho? Uma olhada de relance? Uma olhada casual? Não. Contemplar significa estudar, olhar fixamente, admirar. Contemplar a glória de Deus, então, não é dar uma olhada furtiva ou uma olhada ocasional. Essa contemplação é uma reflexão séria. Não é o que fizemos? Nós acampamos aos pés do Monte Sinai e contemplamos a glória de Deus. Sabedoria inalcançável, pureza imaculável, anos intermináveis, força destemida, amor imensurável, vislumbres da glória de Deus. Enquanto contemplamos a glória de Deus, ousamos orar. Sim, ousamos orar para que nós, como Moisés, possamos refleti-la. Ousamos ter a esperança de sermos espelhos nas mãos de Deus, os reflexos da luz de Deus. Esse é o chamado. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Paulo nos aconselha em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Qualquer outra coisa? Qualquer outra coisa. Deixe sua mensagem refletir a glória de Deus. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5,16, numa linguagem mais, vamos dizer assim, mais atual, se é que se pode dizer assim. Não gosto muito de falar dizer essa expressão, mas se é que se pode dizer assim, numa linguagem mais simples, né, mais comum. Quero frisar aqui algo que eu disse há poucos minutos. Contemplar leva a tornar-se, e tornar-se leva a refletir. Deixe a sua salvação refletir a glória de Deus. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até que a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Isso está escrito, viu? Não estou inventando nem falando, isso está escrito. Efésios 1, 13 e 14. Deixe seu corpo refletir a glória de Deus. Vocês não são de vocês mesmos. Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Suas lutas, nós vivemos lutando, na verdade, sempre. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Paulo também aconselha em 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 15. Se você quiser, pode também dar uma olhada em João 11, 4. Seu sucesso, o teu sucesso, viu, meu irmão? Honra a Deus. Honre o Senhor com todos os seus recursos. Provérbios 3, 9. A riqueza e a honra vêm de ti, diz a palavra de Deus em 1 das Crônicas, capítulo 29, 12. Deus
Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas. Deuteronômio 8:18. A sua mensagem, a sua salvação, o seu corpo, as suas lutas, os seus sucessos, tudo proclama a glória de Deus. E tudo que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai, conforme nos ensina Colossenses 3,17. Por quê? Porque ele é a fonte, nós somos a taça. Ele é a luz, nós somos os espelhos. Ele envia a mensagem, nós a refletimos. Nós descansamos no bolso dele, esperando pelo chamado, perdoem pelo bolso, mas eu quis fazer esta metáfora, esperando pelo chamado. E quando colocados em suas mãos, vamos fazer o seu trabalho. Não se trata de nós, mas tudo se trata dele. Que Deus abençoe vocês. Que Deus esteja todo momento contigo, te orientando, te levando pelo caminho da verdade, não é? Que é Ele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor. Amém? Guarde essa palavra, medite nela.